Bom, eu conheci a ciência da felicidade quando eu ainda estava na faculdade. No final da faculdade, quando surgiu a psicologia positiva com Martin Seligman, eu estava finalizando a faculdade. E eu lembro que um dos primeiros estudos que eu tive acesso foi da Sonja Lyubomirsky, que ela fala de que 50% da nossa felicidade está associada a fatores genéticos. Acho que vocês já viram esse estudo aqui. 40% da nossa felicidade está associada aos nossos hábitos. E 10% da nossa felicidade está associada às circunstâncias que a vida me acomete, as coisas que eu vivo no dia a dia. E com esse estudo, eu comecei a me aprofundar nesses 50%, porque esse 50% está nas nossas mãos, que são os hábitos e as circunstâncias. A gente precisa ir atrás disso e buscar o quê? Buscar conhecimento, porque é só através dele que nós vamos conseguir fazer com que esse 50% que está nas nossas mãos da nossa felicidade aconteça. Então, eu comecei a estudar a ciência da felicidade há 25 anos e sempre trabalhei no mundo corporativo. Sempre, desde a faculdade, eu fiz estágios no mundo corporativo, em grandes empresas, até chegar na Heineken. Eu estou há 12 anos na Heineken, e foi lá que eu consegui também traduzir muito do meu conhecimento da psicologia positiva, da ciência da felicidade, nas ações que nós fazemos com os nossos colaboradores. E para começar a falar do nosso case, muitas pessoas me perguntam, Lívia, como fazer felicidade acontecer para 14 mil pessoas? Todos aqui já sabem o que é felicidade. A felicidade ela é única e individual. E quando nós pegamos o conceito no dicionário do que é felicidade, vem o sentimento de bem-estar e de contentamento. Então, nós utilizamos a jornada da felicidade para que o nosso colaborador, para que as 14 mil pessoas que estão na Heineken, busquem esse sentimento. E nós trabalhamos o que está em volta deles. Mas aí, quando a gente fala de felicidade corporativa, sempre vem uma pergunta na cabeça de muitas pessoas, dos nossos colaboradores também. É possível ser feliz no trabalho? Essa é uma pergunta que todos se fazem. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem de vocês, nas últimas 2 semanas, experimentou mais emoções positivas do que negativas no seu trabalho? Levanta a mão. Nossa, que maravilhoso! É porque vocês já conhecem a felicidade, né? Por isso estão aqui também. Mas esse não é um cenário real do dia a dia das organizações, como a Juliana bem mostrou aqui com dados. As pessoas não estão felizes, as pessoas estão doentes. E aí a gente se pergunta, mas é possível ser feliz no trabalho? E quando nós buscamos a palavra trabalho, o significado dessa palavra, quem aqui sabe o significado dela, que vem do latim tripalium? Levanta a mão. Quem sabe o que significa trabalho? Quem levantou a mão fala o que significa. Tortura. Tortura. A palavra trabalho significa tortura. Lívia, então como é possível ser feliz no trabalho se o trabalho significa tortura? Será por isso que no domingo à noite a gente fica mais angustiado, mais ansioso, mais triste, porque na segunda começa o trabalho? Não deveria ser assim, mas a gente carrega isso no nosso inconsciente coletivo com certeza. Essa palavra é advinda de uma ferramenta de tortura que era utilizada em animais e depois utilizada em seres humanos. Então, a gente já carrega isso. Trabalho é uma tortura. E aí, pensando nesse sentido da palavra tortura, o que está causando tanta infelicidade no trabalho? Nós temos um estudo recente deste ano, da Gallup, que fala que no mundo todo, 8,8 trilhões de dólares são perdidos por causa da infelicidade das pessoas no trabalho. Isso significa 9% do PIB global. Olha quanto a nossa economia mundial perde por causa da infelicidade das pessoas no trabalho. Por causa de doenças, por causa de burnout, por causa de absenteísmo, por causa de turnover,
Por causa de compliance, pessoas infelizes afetam o compliance da empresa. Olha quanto a gente perde. E aí, mesmo nesse cenário, é ainda possível ser feliz? A Juliana já mostrou aqui alguns dados. Então, eu não vou entrar nos dados que ela já trouxe, mas vou trazer mais alguns aqui para vocês, alguns estudos que nós temos também, para trazer todo o embasamento da nossa jornada da felicidade. Colaboradores felizes são 31% mais produtivos, vendem 37% a mais. Nós somos uma indústria de cerveja, refrigerante, água, que nós temos 6 mil pessoas que são vendedoras, né? Então, olha os números. São 3 vezes mais inovadores. Isso impacta em retenção de talentos, isso impacta em turnover, redução de turnover. Isso impacta em 125% em redução de níveis de burnout. Então, se nós temos todos esses dados, por que não olhar para isso? E aí eu falo sempre que eu tenho, né, o privilégio de estar numa empresa que olhou para isso, que colocou isso como um fator fundamental para a sustentabilidade do negócio. E em janeiro de 2023, eu fui convidada a ser a diretora de felicidade da Heineken Brasil. Nós criamos a primeira diretoria de felicidade do Brasil. Então, eu falo que eu arrepio, gente. Eu falo que é um privilégio fazer parte disso. Todos os dias, quando eu acordo, eu penso que privilégio poder estar nessa jornada para impactar tantas pessoas. E aí eu falo tantas pessoas, não são só as 14 mil pessoas colaboradoras que nós temos. Isso chega na família delas. E é uma jornada incrível nesse sentido. E eu vou compartilhar com vocês o que deu muito certo dessa jornada até agora, de janeiro de 2023 até agora. Primeiro, que nós colocamos felicidade como estratégia do negócio. Nós temos um presidente, que é o Maurício Jamelaro, que em 2020, ele nos desafiou como área de pessoas. Ele pediu que nós estudássemos felicidade, porque ele tinha estudado, fez um curso em Stanford, que ele viu alguns indicadores que estavam sustentados na felicidade dos seus colaboradores. E ele falou, quero que vocês estudem isso. Em 2020, nós estávamos na crise da Covid, e nós tínhamos muitas decisões a serem tomadas naquele momento. Nós pedimos para ele, vamos estudar, mas vamos segurar um pouco. E foi em 2022 que nós buscamos uma parceria para entender como traduzir a metodologia que hoje nós utilizamos, que é o PERMA-V, que o pai da psicologia positiva, Martin Seligman, ele trouxe nos estudos dele. Eu vou falar um pouco mais adiante. Mas foi em 2023, em janeiro, que o Maurício, nosso presidente, comunicou aos 14 mil colaboradores que nós teríamos felicidade como estratégia da empresa. Na nossa estratégia está escrito o primeiro pilar da estratégia de negócio, não é a estratégia da área de recursos humanos, é a estratégia do negócio. O primeiro pilar são as pessoas. E dentro desse pilar, bem-estar e felicidade como responsabilidade primária da liderança, junto com diversidade, equidade e inclusão. Então, felicidade na Heineken é estratégia de negócio, por todos os indicadores que vocês já viram. Na nossa estratégia, a felicidade, pessoas com felicidade e bem-estar, vem antes da lucratividade, do faturamento, do volume, que são tão importantes para uma indústria cervejeira, e antes de reputação. Porque nós sabemos o impacto desta jornada nesses outros 2 pilares de lucratividade, faturamento e reputação. É através das pessoas que nós teremos mais resultados, como a Juliana já mostrou aqui também, com os dados da ciência da felicidade.
Então, um dos pilares importantíssimos para fazer essa jornada acontecer e ser uma jornada de sucesso, sucesso no sentido das pessoas se engajarem, das pessoas procurarem, das pessoas entenderem o significado disso para a vida delas dentro do ambiente de trabalho, foi colocar isso na estratégia de negócio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.